Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Este vídeo contém a primeira parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025, onde as 4 primeiras questões serão resolvidas e comentadas. Os enunciados foram extraídos diretamente do site do vestibular da Unicamp e seguem a ordem das provas Q e Z. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e, sem mais delongas, vamos começar. A questão 47 traz um gráfico de barras que compara o desempenho dos alunos do Brasil com a média da OCDE no exame PISA 2022 em 3 áreas: matemática, leitura e ciências. Nesse gráfico, pelo enunciado, a porção cinza de cada uma das barras indica os alunos de baixo desempenho, ou seja, os que tiveram pontuação abaixo do nível 2. A porção preta de cada uma das barras indica o percentual de alunos de alto desempenho, isto é, com pontuação no nível 5 ou superior. Então, com base nesse enunciado e no gráfico apresentado, nós precisamos indicar qual das 4 alternativas é a correta. Então, aqui a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa para escolher a opção correta. Começando pela alternativa A. A alternativa A diz que o percentual de alunos do Brasil que atingiu pelo menos o nível 2 de proficiência em ciências é de 45%. Pelo gráfico, a quinta barra traz o desempenho dos alunos do Brasil em ciências. Então, analisando essa barra, nós observamos que o percentual de alunos do Brasil com desempenho igual ou superior a 2 corresponde ao total, que é de 100%, menos a parte cinza aí dessa barra, que é de 55%, que são os alunos de baixo desempenho. Então, fazendo 100 menos de 55, nós chegamos em 45%. Portanto, a alternativa A é a correta. Mas vamos entender porque cada uma das outras 3 alternativas está incorreta. Tá? Então, analisando a alternativa B. A afirmativa da alternativa B é que o percentual de alunos do Brasil que tem baixo desempenho em leitura é maior do que o percentual de alunos com baixo desempenho em ciências. Tá? Então, pelo gráfico, nós observamos que a barra que traz o desempenho dos alunos do Brasil em leitura é a terceira. E a barra que traz o desempenho dos alunos do Brasil em ciências é a quinta. Tá? Então, comparando aí a terceira e a quinta barra, nós observamos que o percentual de alunos do Brasil com desempenho inferior a 2 em leitura é de 50%, enquanto esse desempenho em ciências, o percentual desse baixo desempenho em ciências é de 55%. Então, essa alternativa está errada. Alternativa C. O percentual de alunos do Brasil com baixo desempenho em matemática é o dobro do percentual da média da OCDE. Tá? Então, nesse caso, nós precisamos analisar a primeira barra e a segunda barra. A primeira barra é o desempenho do Brasil em matemática e a segunda é a média da OCDE. Então, analisando essas barras, nós observamos que o percentual de alunos do Brasil com desempenho inferior a 2 em matemática é de 73%, que é a parte cinza aí da barra. Enquanto que na média da OCDE, esse percentual é 31%. Como o dobro de 31 é 62, então, na verdade, o
o percentual de alunos do Brasil com baixo desempenho em matemática é mais do que o dobro do percentual da média da OCDE. Tá? Então a alternativa C também está errada. Por fim, vamos ver a alternativa D, que diz que o percentual de alunos do Brasil que teve alto desempenho em leitura é de 5%. Então, nesse caso, nós precisamos analisar a terceira barra, que aqui traz o desempenho dos alunos do Brasil em leitura. Então, a parte preta da terceira barra, que é a que indica o percentual de alunos com alto desempenho em leitura, é de 2%. Tá? Ou seja, não é de 5%. Então, essa alternativa também está incorreta. Tá? Então, essa foi uma questão que eu considerei aqui de nível médio, tá? Porque, apesar de não exigir nenhum conteúdo específico, ela exigiu bastante atenção, ela exigia uma interpretação correta do que estava sendo apresentado, tanto o enunciado quanto o gráfico, e depois aí uma análise minuciosa de cada uma das alternativas, tá? Questão de nível médio. A questão 48 aborda progressões aritméticas e probabilidade. Ela pergunta qual é a probabilidade de ser sorteado um número múltiplo de 3 ou múltiplo de 7 entre os números 1 e 2025. Tá? Então, vamos aqui fazer o passo a passo. Primeira coisa que eu vou aqui fazer é calcular quantos múltiplos de 3 existem entre 1 e 2025. Tá? Isso aqui nada mais é do que o cálculo do número de termos de uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é igual a 3, o último termo é 2025 e a razão também é 3. Tá? Então, utilizando a fórmula do termo geral da progressão aritmética, que é aquela que diz que o enésimo termo é igual ao primeiro mais o número de termos menos 1 vezes a razão, conforme está aparecendo aí na tela, tá? Como o último termo aqui nesse caso é 2025, 2025 é múltiplo de 3, o primeiro termo é 3 e a razão também é 3, nós temos que 2025 é igual a 3 mais n menos 1 vezes 3. Desenvolvendo, a gente chega em 2022 é igual a n menos 1 vezes 3. Dividindo aí ambos os membros por 3, nós temos que n menos 1 é igual a 674. Portanto, o n é igual a 675, ou seja, entre 1 e 2025, há 675 múltiplos de 3. Agora, nós precisamos calcular a quantidade de múltiplos de 7 entre 1 e 2025. Tá? Então, para fazer o cálculo aqui dos múltiplos de 7, nós também podemos utilizar a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Tá? E nesse caso aqui, a gente vai ter que descobrir o número de termos aqui de uma PA, cujo primeiro termo é 7, o último termo é 2023 e a razão também é 7, tá? Conforme está aparecendo aí na tela. Então, 2023 é igual a 7 mais n menos 1 vezes 7. Subtraindo 7 de ambos os lados, nós temos que 2016 é igual a n menos 1 vezes 7. Dividindo aqui tudo por 7, nós temos que n menos 1 é igual a 288. Ou seja, n é igual a 289. Ou seja, há 289 múltiplos de 7 entre 1 e 2025. Tá? E agora, se a gente simplesmente aqui fazer a soma dos múltiplos de 3 e múltiplos de 7, a gente vai estar fazendo uma conta errada, tá? Da quantidade de múltiplos de 3 ou de 7. Então, nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer a subtração da quantidade de múltiplos que são a quantidade de múltiplos de 3 e 7 simultaneamente. Tá?
Como o mínimo múltiplo comum de 3 e 7 é 21, a gente vai precisar fazer o cálculo da quantidade de múltiplos de 2021 entre 1 e 2025. Então, nesse caso, a gente vai cair numa progressão aritmética, cujo último termo é 2016, o primeiro termo é 21 e a razão também é 21, tá? É o que está aparecendo aí na tela. Eu estou fazendo isso porque o 2016 é o maior número entre 1 e 2025 que é divisível por 21, tá? Então, nesse caso aqui, naturalmente, primeiro termo, o primeiro múltiplo de 21 aqui vai ser o próprio 21 e a razão também vai ser 21, tá? Então, aí desenvolvendo, a gente tem que o 1995 é igual a n-1 vezes 21. Dividindo tudo por 21, a gente chega que n-1 é igual a 95, ou seja, n é igual a 96. Então, aqui, para a gente ter a quantidade de múltiplos de 3 ou de 7 entre 1 e 2025, a gente tem que somar aqui os múltiplos de 3 com os múltiplos de 7 e subtrair os múltiplos de 2021, os múltiplos de 21. Então, aí, fazendo essa conta, a gente vai chegar em 675 mais 289 menos 96, que é igual a 868. Bom, agora feito isso, como nós já sabemos a quantidade de múltiplos de 3 ou de 7 entre 1 e 2025, a gente pode já calcular a probabilidade, tá? Lembrando aqui da definição de probabilidade, que é o número de casos favoráveis a um evento dividido pelo número de casos possíveis, a gente vai chegar em 868 sobre 2025, que está na alternativa A. Tá? Então, foi uma questão aqui que eu considerei de nível médio. Tá? Foi uma questão aqui um pouco trabalhosa, porque tinha que fazer o cálculo dos múltiplos de 3, dos múltiplos de 7 e também de 2021. Tá? E aqui também você você tinha que lembrar que, como ele está pedindo o número de múltiplos de 3 ou de 7, você também vai ter que subtrair a quantidade de múltiplos simultâneos dos dois, tá? Senão você estaria fazendo uma contagem maior do que a devida. Tá? E aí era só lembrar que depois da definição de probabilidade para chegar na resposta correta, tá? Uma questão de nível médio. A questão 49 aborda porcentagem. O enunciado traz informações sobre os preços de um telefone celular ao longo do tempo. Inicialmente, em janeiro, o celular custava R$2.000. Em abril, o preço foi reajustado em 10%. Em junho, o preço também foi reajustado em 10%. E em novembro, em uma promoção, o celular foi vendido com um desconto de 20%. E aí a questão pergunta qual foi o valor pago pelo aparelho. Tá? Então, aqui é só fazer o passo a passo. Como ele custava inicialmente R$2.000, o preço dele em abril, quando teve o primeiro reajuste de 10%, é 2.000 vezes 1,1, que é igual a R$2.200. O preço em junho, quando houve o segundo reajuste de 10%, é igual ao preço anterior, que é 2.200, vezes 1,1, o que dá igual a R$2.420. E aí, finalmente, em novembro, quando o celular foi vendido com um desconto de 20%, o valor pago por ele foi de 2.420 vezes 0,8. Aqui é 0,8 porque é 1 menos 0,2, que foi o desconto. Então, fazendo aí a conta, nós chegamos em R$1.936, que é o que consta na alternativa B de bola. Tá? Então, uma questão que eu considerei fácil, era só fazer aí as contas com atenção. Eram contas tranquilas aqui de fazer, não davam muito trabalho. Era só fazer aí o passo a passo para chegar na resposta correta, tá? Uma questão fácil.
A questão 50 aborda trigonometria. O enunciado traz a fórmula do cálculo do cosseno do arco metade e pede para fazer o cálculo do valor de seno de π sobre 12. Tá? Então, se nós considerarmos o x como π sobre 6, então o x sobre 2 vai ser π sobre 6 dividido por 2, que é igual a π sobre 12. Tá? Como nós queremos aqui calcular o seno de π sobre 12, então a gente vai levar em consideração também o π sobre 6, tá? Para usar aí na fórmula fornecida. Como a gente sabe que o cosseno de π sobre 6, ou seja, o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, né, dado que esse é um arco notável, a gente pode agora utilizar a relação do enunciado para calcular o cosseno de π sobre 12. Então, substituindo aí o valor do cosseno de π sobre 6 na fórmula, na relação fornecida no enunciado, a gente chega em cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 1 mais cosseno de π sobre 6 dividido por 2. Ou seja, cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 1 mais raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Trabalhando aí esse numerador, somando o 1 com raiz de 3 sobre 2, a gente chega em 2 mais raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2. Então a gente chega aqui em 2 mais raiz de 3 sobre 4, e tirando a raiz de tudo isso, tanto do numerador quanto no denominador, a gente conclui que o cosseno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 mais raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Tá? Só que o enunciado ele pede o valor do seno de π sobre 12 e não o cosseno. Utilizando aqui a identidade fundamental da trigonometria, né, que é aquela que diz que o seno ao quadrado de um arco mais o cosseno ao quadrado desse arco é igual a 1, utilizando essa identidade fundamental, a gente chega em seno ao quadrado de π sobre 12 mais cosseno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 1. Daí, né, isolando aí o seno ao quadrado, então a gente tem que seno ao quadrado de π sobre 12 é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de π sobre 12. Como a gente já sabe qual é o valor do cosseno ao quadrado de π sobre 12, substituindo, a gente chega em 1 menos 2 mais raiz de 3 sobre 4, que é igual a 4 menos 2 menos raiz de 3 sobre 4, que é igual a 2 menos raiz de 3 sobre 4. Tirando aí a raiz, a gente conclui que o seno de π sobre 2 é igual a raiz de 2 menos raiz de 3 sobre 4. Ou seja, o seno de π sobre 12 é igual a raiz de 2 menos raiz de 3, tudo isso dividido por 2, que é o que está na alternativa A. Tá? Então, foi uma questão aí de nível médio. Tá? Tinha que ter também atenção ao enunciado e se atentar aí principalmente ao fato de que ele está dando a fórmula do cosseno de x sobre 2, mas ele não pede o cosseno, ele pede o seno. Tá? Então tinha que se atentar para não cair aí nessa pegadinha. Tá? Mas foi uma questão aqui de nível médio, deu aí algum trabalho para fazer as contas, mas era só aí fazer o passo a passo para chegar na resposta correta. E com isso nós terminamos a primeira parte da resolução das questões de matemática da primeira fase do vestibular Unicamp 2025. Nos demais vídeos vamos ter as demais partes. Tá? E muito obrigado por assistir. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!